Na semana passada, o Nação começou um debate sobre o movimento de mulheres negras, lembrando o dia 25 de julho, Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. E hoje, o programa dá sequência a esse debate sobre o feminismo negro. A mulher negra, embora ela tenha sido, durante todo o processo de escravização, pós-abolição, né, a figura que está na linha de frente, nas lutas sociais, na produção, no mercado de trabalho informal, né, porque o trabalho da mulher negra não é reconhecido até hoje como um trabalho de qualidade, né, mas a gente sabe também que isso faz parte do processo de dominação, né. Hoje, no mundo, né, especialmente no Brasil, se desenha um quadro de absoluta exclusão, né, onde a gente vê surgir com muita força, né, a xenofobia, o racismo, o ódio racial, o ódio de classe, enfim, né, ou seja, um desprezo total pelo outro, um desprezo, e o outro, no caso, somos nós. O povo negro em geral, mas especialmente a mulher negra, construiu uma história de resistência e de luta, né, que se diferencia de qualquer outro grupo étnico, racial, étnico-social. E eu acredito que somos nós, mulheres negras, as organizações de mulheres negras, que não são poucas. Eu acho que a Angela Davis tem toda a razão. Fiquei muito feliz de ouvir a expressão dela quando ela diz que o movimento de mulheres negras no brasileiro é o maior e mais importante movimento para fazer as transformações. E isso é verdade, né? Isso não é numa perspectiva de futuro, já foi e continua sendo. Porque as mudanças que nós tivemos na última década, especialmente, né? Ou nas duas últimas décadas, foi promovido pelas mulheres negras, né? E não foram poucas mudanças. A gente sabe que a branquitude, a elite branca tem dificuldade de reconhecer isso, mas os processos de democratização, né, que houve, né, no país nas duas últimas décadas, foi gestado e foi promovido pelas organizações negras, especialmente pelas organizações de mulheres negras. Mas acho que o que tem de central é que o movimento de mulheres negras brasileiras, das mulheres latino-americanas e caribenhas, traz um outro entendimento e uma outra conceituação do feminismo, né? Porque até então a gente trabalhava com o feminismo na lógica, na perspectiva das mulheres brancas, né? Que é outra história, que não reconhecem, né? Ou até recentemente não reconheciam a luta e a resistência das mulheres negras. Então, hoje, não tem como tu pensar o Brasil, tu pensar alternativas para o Brasil, né, um Brasil justo, decente, sem incluir as organizações de mulheres negras, sem incluir a intelectualidade, o pensamento, aquilo que as mulheres negras, o movimento negro melhor produziu nesses 5 séculos de dominação e escravização. E, Eliane, então a gente fala exatamente sobre essa subrepresentação, né, que causa muitos danos aí, e nesses momentos de alguma movimentação mais conservadora, né, ganhar voz na sociedade, também isso exige que um movimento de mulheres negras se insurja e tente buscar voz também, né? Como é que tu observa também essa movimentação, essa tensão que o movimento de mulheres negras provoca nesses momentos? É uma necessidade emergencial, né? Eu acho que foi muito bem colocado pela Reginete, né? Quer dizer, as nossas entidades, as nossas organizações, as nossas ONGs, elas precisam estar atentas para essas questões e ver que não está nada solto, né? Não tem nada solto. Nós somos o alvo, né? Nós somos o alvo dessa questão política, né? Social, nacional, estadual, internacional, e que a gente precisa estar atento nessa rede, mas principalmente dialogando com quem está lá na ponta, né? Quer dizer, é nos projetos, é na periferia, é nesses espaços das pontas que a gente fala, que precisa estar trazendo esses diálogos, essas informações, para que eles se insurjam, né? E tenham também esse trabalho, essa conscientização, porque nas cotas nós ficamos sozinhos, né? Lutando, se não fosse a questão do movimento negro ir para a universidade, e nós, enquanto movimento negro, conseguimos acionar outras instituições, outros grupos, nós não teríamos as cotas hoje, né? Porque a sociedade, ela é muito bem planejada, ela é muito bem focada e ela sabe a quem ela quer atender e quem ela quer desatender, né? Então, o que aconteceu? A gente conseguiu que essa demanda histórica, que foi criada com a força e insurgência do movimento negro, implementada no governo Lula, ela saísse do papel, né? Porque a lei, por exemplo, a lei 10.687
639, que insere no currículo a história dos negros e dos africanos, ela precisa entrar no currículo de todas as histórias. Aí não é para o professor negro, para o estudante negro. Ela é para todos. Quando chega nas nossas questões negras, querem discutir as leis, querem reformular as leis, querem ressignificar as leis. Então, o que aconteceu? Essa lei 10.639 também gerou polêmica, né? Ela foi promulgada no dia 9 de janeiro de 2003. E nós já temos mais de 10 anos dessa lei e ela ainda tem sido muito tímida. Se ela está tímida em todo o nosso sistema educacional, né, a nível médio, vocês imaginam como não está tímida nas universidades. Porque, então, em tese, a gente não teria por que ter dificuldade de falar da contribuição africana para a nossa cultura, porque nós somos maioria, né? Sim, Qual é a dificuldade, então, né? Nós o silenciamento, né? Tudo que a Reginete trouxe, eu acho que, né, foi muito bem pontuado, porque se nós somos maioria, por que nós não estamos em cargos de poderes? Por que nós não estamos à frente de outras organizações que também pagam reais salários, significativos salários? Por que nós somos maioria num processo de exclusão? Né? Porque há alguns pensadores da elite que acham que precisam manter nós na condição não só de subalternos, né, na pobreza, mas além de tudo tirar as políticas que foram conquistadas não só pela mão do movimento negro, mas pela sociedade, né? Quer dizer, o movimento negro é um protagonista nessa ação e quando tem que retirar a primeira coisa, somos nós negros. O Brasil, só este ano, mais de 500 mil de Bolsa Família deixaram de ser pagas, né? É uma política universal, mas que afetava diretamente as mulheres negras, as mulheres chefes de família negra, né? Deixaram de ser paga, né? Porque a gente tem um governo que acha que gastar com o pobre é gastar demais. Por outro lado, ele dá, né, bilhões, trilhões de dólares em isenção da Previdência para grandes empresários, para grandes latifundiários, ou seja, é um governo que se apropriou da estrutura pública para fortalecer o privilegiamento da elite escravocrata que sempre dirigiu esse país e que não concebe que uma mulher, especialmente uma mulher negra, possa ser uma empresária, possa ser uma presidenta, possa ser uma gerente, possa estar na universidade junto com os seus filhos. Isso incomoda muito, porque a gente está lidando, né, no Brasil tem problema de classe, mas a gente está lidando com uma estrutura racializada de poder. Então, o que a gente precisa saber? Que isso não está solto, né? Que tem uma rede por aí também tensionando para que essas políticas desapareçam e a gente precisa estar atento porque não podemos retroceder as cotas, não podemos retroceder as ações afirmativas, não podemos retroceder essa luta das mulheres que é permanente. É uma luta que, independente da política e da lei, ela sempre existiu. Então, para nós, a luta das mulheres negras não só é referência de história, de memória, de pertencimento, de identidade, mas ela é um campo de força muito grande e que precisa chegar nas comunidades para que a gente também consiga trazer essa potência de mulheres que estão lá, que têm condições de adentrar a universidade e que têm condições de adentrar o mercado de trabalho. Porque a luta dentro da universidade, para que os cotistas não permaneçam, não cheguem, não acessem, não é só pela qualidade de ensino. Ela reflete muito mais, ela reflete uma exclusão social no mercado de trabalho. Quer dizer, quem não acessou a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou outras universidades públicas, não está tão preparado quanto o outro. E aí é uma universidade que ainda vem olhando com a maioria, né, direcionada para a elite, e quando chegam aqueles outros, eles entram sempre como apêndice. Quer dizer, não enquanto sujeito de direito de também estudar essa política, de acessar as informações e de estar qualificado para esse mercado excludente. Porque o nosso mercado também é excludente, a gente precisa falar sobre isso, mas a gente precisa potencializar a nossa juventude, os nossos alunos, para estarem também nesse mercado, para entrarem nesse mercado concorrendo com essas vagas, ganhando esses salários. Então a gente precisa dialogar sobre essas questões que eu acho que a Reginete trouxe muito bem, com muita propriedade, que é o estar, né? O fazer junto e é o estar junto. Se nós estivermos atentos a essas políticas, essas questões, nós temos também um potencial de fortalecer nossas redes. E as ONGs, elas têm dado essas respostas, né? Nós temos na Lomba e África, Instituto África América, que trabalha não só com a questão das mulheres, mas com a culinária, com a cultura, com a visibilidade, que é uma entre mais de 100 organizações. Então, nós não somos poucos, né? E o Boaventura trouxe uma questão muito importante quando ele veio em Porto Alegre, o ano retrasado, que ele disse, né? Bom, vocês negros, pobres, indígenas, quilombolas, vocês não são minorias. Vocês foram feitos minorias. Porque eles adoram dizer que nós somos minorias. Quer dizer, se juntar a minoria de negros com a minoria de gay, de quilombolas, nós não somos minorias. E aí ele disse uma coisa muito importante que é, se as políticas de ações afirmativas, as políticas públicas, né, foram retiradas primeiro desses que foram feitos minorias, é para elas primeiro que precisam chegar.
Então, essas especificidades, essas políticas específicas, com esses recortes étnicos, ela precisa chegar primeiro para a nossa comunidade, porque é a nossa comunidade que teve esse desfalque, que tem essa carência e que precisa fazer essa reparação pública e social. Então, a gente precisa estar atento que cotas não resolvem um problema histórico, não resolve, mas ela ameniza dores. Cotas não resolve o problema do racismo, mas ela chama atenção para que menos jovens, menos mulheres, menos negros morram. Não só pela questão da polícia, da força do Estado ou em outras esferas. Porque o racismo silencioso, ele mata. A gente não tem ideia do quanto eu me desesperei terminando a pesquisa e cada vez que abria o Face ou um jornal, um veículo de comunicação, os dados de morte e de preconceitos eram alarmantes. Então, assim, isso está aí no nosso cotidiano, tá na nossa efervescência de vida e a gente precisa falar sobre as questões. Eu acho que esse espaço aqui, ele cumpre um papel fundamental, né? De dar voz e fazer com que essas vozes cheguem nas nossas comunidades para dizer o quanto precisamos, né, de estar juntos, mas também enquanto sujeitos transformadores dessa sociedade. E transformadores para melhor, né? Essa é a nossa pretensão, essa é a nossa vontade, né, coletiva, pública, mas principalmente individual, né? Cada um vem com o seu pedacinho. Quando a gente fala de feminismo negro, não podemos deixar de falar de direito ao corpo, direito a amar também, né? Quem se deseja. Como é que antes tu comentava sobre a nossa dificuldade da subrepresentação, né? Da subrepresentação lá no Congresso, também nas câmaras municipais, nos governos. Isso tem impedido um pouco que a gente avance também nessa questão, né? Dos direitos reprodutivos da mulher negra também e do próprio direito a amar quem quiser. Sim, sim. As mulheres, especialmente as mulheres negras, são o alvo preferido, né? Desse poder branco, dessa branquitude constituída, né? E a dominação dos corpos, né? Domina o corpo e a mente, né? Então, o controle sobre os nossos corpos talvez a forma mais perversa de manter essa dominação. E da mulher negra, então, a sociedade, esse estado de coisa, o sistema, né, sente-se proprietário, né? E isso é resquícios da mentalidade escravocrata. E eu queria falar sobre a questão dos encarceramentos, né, que tem a ver com essa questão do corpo, né, do corpo também, né? O Brasil, o nosso sistema judiciário é um sistema que trabalha com a lógica do encarceramento, né? Então, por isso que ofende demais, né? Tu ter uma juventude negra que queira estudar, radiante, né? Que está na universidade, pode dizer que está na universidade, que tem todas as dificuldades, mas é uma juventude radiante, que contagia, tem um movimento de juventude negra muito forte, bonito, atuando, né? Que saiu de dentro das universidades. Isso ofende porque a gente trabalha com principalmente o sistema judiciário, né? Trabalha com a lógica do encarceramento do negro, porque historicamente vê no negro um bandido e um bandido em potencial. Eu trabalhei na Secretaria de Segurança durante a gestão do Olívio Dutra, cuidando da parte de formação e ensino das academias, né? E a lógica dentro das academias ainda era, isso, anos 2000, ainda era, né, de o bandido em potencial, né, trabalhar com Lombroso, né, que era um pensador que dizia que o crime tinha um fenótipo, né, e o fenótipo era cabelo carapinha, né. Essa lógica ainda está na mentalidade das polícias, ainda está na mentalidade do sistema judiciário, por isso que o sistema judiciário nos trata como insignificantes, né, ou seja, as nossas causas não têm relevância. E agora, a semana passada, recentemente, a gente viu um manifesto aqui no Rio Grande do Sul, feito pelo Ministério Público, né? O Ministério Público, os procuradores, eles têm obrigação. O Ministério Público só existe para defender os direitos, né? Os direitos coletivos, né? E aí, então, o Ministério Público faz um manifesto
contra a bandidolatria. E o que é a bandidolatria para eles? É tu recuperar o jovem, né? Lei de execução penal para eles não existe, acho que não conhecem, né? O encarceramento não é feito para as pessoas viverem perpetuamente lá. A pessoa é afastada da sociedade para ser recuperada. Ou seja, o Ministério Público, né? Ou seja, é uma instituição que está perdendo a sua função social, né? Porque não foi um procurador, foram 100 procuradores aqui do Rio Grande do Sul. E com a mulher, com as mulheres, especialmente com as mulheres negras, né? Associado a isso, né? Hoje a gente vive acho que o machismo e essa questão da dominação dos corpos adquiriram uma expressão enorme dentro do fundamentalismo religioso, né? Que é o Estatuto do Nasciturno, que está lá no Congresso, ou seja, o estuprador, né? O estuprador tem mais direito, né? Tem direito sobre o corpo, sobre a mulher estuprada, né? Ainda a mulher estuprada tem que conceber um filho fruto do estupro e prestar, né, contas para o estuprador, né? Isso tudo em nome de um Deus branco, masculino, né? Hoje se usa de todas as forças para dominar e controlar os nossos corpos, né? Então o debate do aborto, né? Que nem é feito. Que não é feito porque o Congresso Nacional, a sociedade tem feito, mas o Congresso Nacional está tomado, controlado por homens brancos mal informados, mal intencionados, metade deles indiciados, corruptos, né? E eles que estão definindo isso. Nós não podemos aceitar isso, né? Nós, mulheres negras, nós negros, o cidadão brasileiro não pode aceitar isso, né? Então, o que fazer, né? Eu acho que nós, a história dos nossos ancestrais, né? A gente tem que beber na luta dos nossos ancestrais que lutaram contra a escravidão, né? Das nossas mães, das nossas avós e nas nossas mesmo, né? De como enfrentar isso e criar alternativas próprias, autônomas. Essa juventude que tá vindo, nos fortalece bastante porque vem com uma outra possibilidade que a minha geração e outras gerações não tinham, com uma outra autoestima para a gente pensar mesmo, pensar um projeto de Brasil, um projeto de nação, um projeto de sociedade que esteja fundamentado nos valores civilizatórios nossos, que é da solidariedade, que é da igualdade, que é da humanidade, que é do cuidado com o outro, né? Do cuidado com a natureza, do cuidado com o meio ambiente, né? Porque esse racismo que está tão profundamente estruturado na nossa sociedade, né? Nos desagrega muito, nos enfraquece muito, né? Quando mata um jovem negro, né? Mata uma mãe junto, mata uma família junto, né? E essa luta é a luta das mulheres negras, né? É a luta das mulheres negras. No encontro com as mulheres quilombolas, as mulheres, né? Elas colocam toda a questão da sua liberdade, as mulheres quilombolas, que são mulheres rurais, na sua maioria, né? Elas, qual era a maior preocupação delas, né? É o futuro dos filhos, toda mulher, né? É o futuro da família, é o futuro, né? Porque é nos filhos, é na família que, né, que a gente se perpetua, né? Que fica o nosso legado, que a nossa comunidade, enfim, né? E não a liberdade, né, passa por ter condições de proporcionar uma vida digna para a comunidade, para os filhos, né? Por isso que eu sempre digo, a gente tem que investir nas mulheres negras, porque o que as mulheres negras produzem permanece na comunidade, permanece na família. E o Congresso Nacional, todas as políticas, que é da bancada BBB, né, os 3 Bs, da bala, do boi, né, e da Bíblia, né, a bancada do boi, hoje, né, ela está toda empenhada em desconstituir os direitos, né, das comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. A bancada da Bíblia, qual é o alvo preferencial da bancada da Bíblia? As religiões de matriz africana, né? Porque lá dizia o Feliciano, porque os negros são filhos do demônio, né? Então ele esquece que ele é um parlamentar num país onde mais de 60% da população é negra, né? Então nós não podemos mais aceitar esse estado de coisas, né? Por isso, a necessidade de nós criar uma frente forte,
né, de mulheres negras para enfrentar esse estado de coisas, porque eles nunca brincaram e não estão brincando, né? E a coisa vai ficar muito mais, as polícias estão sem controle, né? Agora o governo federal põe o exército nas ruas, né? Mas não é para combater, se quer combater o crime organizado, o tráfico de drogas, não é lá com os meninos da favela que, né, que fazem bico para o crime organizado. Que o crime organizado são organizações empresariais transnacionais e que movimentam a maior parte dos recursos que giram no mundo, né? Então é um serviço de inteligência que tem que lidar com essa situação do crime organizado na sua origem, né? Não na vila, porque a polícia vai lá, mata meia dúzia de meninos, todos pretos, todos negros, né? Imediatamente a empresa do crime organizado vai lá e repõe, né? Porque são crianças que estão vulnerabilizadas, sem tudo isso que a nossa companheira colocou, né? Sem possibilidade de constituir um projeto de vida, sem possibilidade de ver o futuro, né? Ou seja, sem acesso à escola, e quando tem acesso, é uma escola muito ruim, né? Muito ruim. E os poucos espaços de acesso estão sendo fechados, né? Eu não poderia deixar de falar na situação que a gente vive em Porto Alegre, né? É impressionante, cada vez que assume um gestor público, um governante, né? Tu vê, né, qual é a intenção, tu já percebe o racismo, porque a primeira coisa que faz, né, ataca as organizações negras, os espaços negros, né? Faz alguns anos para cá que vários gestores públicos, né, têm colocado que o problema, né, o problema da crise e tal, o Estado gasta demais. Quando gasta demais, então começa a cortar as políticas públicas, né? E a cultura é o espaço privilegiado, né? O ano passado, quantos prefeitos aqui do Rio Grande do Sul, né, disseram que não iam investir no carnaval porque tinham que investir na saúde, né? Que é uma falácia, que é uma mentira, né? Aqui em Porto Alegre também, né? Né, não pode investir porque tem que investir na saúde e o município está financeiramente quebrado. Está sempre quebrado para os pobres, para os ricos nunca está quebrado, né, porque as isenções continuam acontecendo, né? Então, agora, essa tentativa de deslocar o Imperadores do Samba, né, que é uma escola tradicional de Porto Alegre, uma das mais importantes, né? Enfim, não sabe colocar, ninguém sabe aonde, né? Essa tentativa, né, de desconstituir, né, todos os territórios que estão colocados, ou seja, acabar com as políticas públicas, vem acabando com as políticas públicas diferenciadas que atendem a população negra, os territórios negros, o carnaval, né, as escolas, enfim. Agora, aí também começa a atacar pelas políticas universais. O ataque ao EJA, que a gente sabe quem é que frequenta o EJA, são os meninos, as meninas, jovens adultos, que estão tentando se inserir, superar as dificuldades, né? Ou seja, que não tem, o custo é mínimo para o município, em nome de uma economia, ele tenta acabar com o EJA, né? Em nome de uma economia, acaba com o sistema de assistência social da cidade, né? Em nome de uma economia, enfim. Então, isso tudo é a forma que o racismo se expressa. Eu quero agradecer, então, a presença da Reginete Bispo, da Eliane Almeida de Souza. Obrigada por essa importante conversa aí. Nos deixa com muitas reflexões, né? Pensando, então, os avanços e ainda os desafios que ficam para o feminismo negro. Obrigada. E semana que vem a gente volta com o Nação.